Olá, companheiros, amigos, queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Na Era do Espírito. Trazendo aí o nosso irmão Marcos Demário, que vai fazer para a gente aí esta reflexão. Oi, Marcos, tudo bom com você? Tudo bem, Dessiné? É um prazer estar com você, com todos que acompanham o nosso programa, para mais uma conversa, né? Mais uma reflexão à luz da doutrina espírita nesse campo da educação do espírito. Isso mesmo, muito importante, né? E você sempre traz para a gente assuntos muito espírito. E hoje, né, o Marcos trouxe para a gente o professor e o evangelizador. Então, antes de eu passar a palavra para ele, nós vamos então aí, né, nos conectarmos com essa espiritualidade benfeitora, nos colocando numa posição confortável, em que nós possamos nos deixar acessar pelas benesses desse momento, recebermos essas reflexões, recebermos essas benesses que nos serão enviadas nesse momento, porque sabemos que os benfeitores se conectam uns com os outros para nos preparar, para preparar o ambiente onde estamos, então que possamos nos mostrar receptivos e que possamos sempre com o coração e a mente abertos sentirmos essas vibrações de amor, de harmonia e de paz que nos são enviadas. Assim, aproveitando esse momento, iniciamos mais um programa na Era do Espírito, dando graças a Deus. Que assim seja. Eu vou passar para o Marcos. E o tema de hoje, como nós falamos, é o professor e o evangelizador. Aí, meu amigo, fique à vontade. Muito obrigado, Dessiné. Vamos conversar um pouco, sim. E eu vou começar contando uma história de um professor. Ó. Fez toda a sua cara, se formou para o magistério, entrou para o magistério, fez a sua carreira, chegou inclusive ao ensino superior, ou seja, foi um professor universitário, e aí veio a aposentadoria. Maravilha, né? Fez todo o seu trabalho, dezenas, mas centenas de crianças, de jovens passaram pelas suas mãos. E ele aposentado, então lá está na roda de amigos, familiares, e estão vendo lá o noticiário, o que anda acontecendo, quem é quem, o que anda fazendo, e coisa e tal. E ele vendo a notícia, negocia, esse fulano aí, ó, hoje aí, esse aí que foi preso agora por corrupção, tá sabendo que ele foi meu aluno. Ah, foi meu aluno. Passou por mim, lembro dele. Tá. E olha só, olha quem está aí na TV. Fulano. Foi minha aluna também. E assim, um e outro e coisa e tal, ele foi lembrando, né? Até que alguém fica, vem cá. O fulano corrupto, que acaba de ser preso, foi seu aluno? Foi. E você lembrou também que a fulana aí, que defende umas ideias estranhas aí na política, aí, assim, passou por você também, porque foi lá na universidade? Foi, ela fez o curso comigo. Ah, certo. Então você foi professor deles, né? Fui. E como é que você deixou eles serem essas coisas terríveis? Aí, não, mas aí eu não tenho nada a ver com isso, né? Eles foram professores, eles foram meus alunos do curso, né? Que eu dava para eles, eu era um dos professores do curso. Essa questão de eles serem bons ou maus, isso não tem nada a ver comigo. Tá bom, então nós temos aí a primeira história. Ele foi professor, passaram por ele, mas se entraram para o campo do bem ou o campo do mal, segundo ele, não tem nada a ver com isso. Tá? Agora, vamos contar outra história. Vamos contar a história de uma evangelizadora.
Tá? Sempre se dedicou, trabalhando muito tempo durante o processo de evangelização do Centro Espírita, devotada, ali. E a mesma cena. Tá vendo as coisas? E olha só, olha o... Caramba, gente, agora que eu estou olhando aí, eu lembro dele na evangelização. Ele chegou a frequentar, assim, a nossa evangelização lá no Centro Espírita. Tá? Eu lembro dele, ele chegou a ser meu aluno lá na evangelização. Que coisa triste, agora está na cadeia, né? Puxa vida. Tá? E olha a fulana, agora que está aí na política, ela vai virar ministra. Sabia que ela também, ela foi minha evangelizanda. Trabalhei durante um bom tempo com ela, e eu lembro dela, assim, assado. Pois é, mas olha só, o fulano, então, está na cadeia, mas passou pela evangelização com você. A fulana agora está assumindo um cargo aí político, administrativo, mas não é boa pessoa, todo mundo sabe disso, tem umas ideias radicais. Passou também por você na evangelização. Vem cá, que evangelização você fez? Não, mas aí é livre-arbítrio, né? Essas pessoas fizeram aí as suas escolhas, não tem nada a ver com o caminho que elas tomaram na vida. Bem, aí o professor, então, se desculpou, porque, afinal de contas, ele só foi professor. Né? Ele não tinha nada a ver com a formação moral lá dos seus alunos. A evangelizadora espírita também está se desculpando, porque, afinal de contas, é o tal do livre-arbítrio, né? O que eu posso fazer se pegar outro caminho? Bem, é fato que existe o livre-arbítrio. E, apesar das influências recebidas na educação, na evangelização, claro que a pessoa pode optar por um caminho totalmente contrário ao bem e ao amor. É fato. Mas isso vai acontecer um caso ou outro. Não pode acontecer sempre. Não está acontecendo algum problema aí? Parece que sim. Mas aí nós vamos a outra história. Coordenadora da evangelização do Centro Espírita. Gente, sabe o que eu acabei de descobrir aqui? Que a Dircinéia, que frequenta aqui o centro, a Dircinéia é professora. Já vou laçar para a evangelização. Vou colocar ela aqui, né? Porque ela já é professora, é tudo que nós estamos precisando. Aí vai lá convidar a Dircinéia para evangelização. Mas, vou colocar uma vírgula aqui agora. Quem foi que disse que, pelo fato de ser professora, será uma boa evangelizadora? O contrário até deveria acontecer, mas também nem sempre. Por ser evangelizadora no Centro Espírita, dará uma boa professora na escola. Talvez, mas nem sempre. Mas nós fazemos essas confusões. A primeira é do professor, que acha que ele só está ali para ensinar, ele só está ali para instruir, ele só está aí para seguir o currículo e fazer a sua parte lá na escola. Que o problema da formação moral não é problema dele, é problema lá dos pais, é problema da igreja, é problema do Centro Espírita. Isso não tem nada a ver com ele. Já pensou? Tanta coisa que eu tenho que ensinar e ainda vou me preocupar se tem bom caráter ou deixa de ter bom caráter. E aí a maioria dos professores descarta isso da escola e do seu proceder. Ora, esse professor ou essa professora está apto para ser evangelizador? Não. Porque evangelizar é trabalhar o evangelho, é ligar os nossos educandos, sejam crianças ou jovens, ao evangelho. Então, são coisas bem diferentes. Todo professor, toda professora, deveria ser um educador ou uma educadora. Aliás, deixa eu remeter aqui a todos que estão nos assistindo ao programa anterior a este, porque no programa anterior nós tratamos sobre o educar e o evangelizar, a educação e a evangelização. Procura depois aí na playlist aqui do programa, no Portal do Consolador, e você vai assistir esse programa sobre o educar e o evangelizar. Então, o professor, a professora, deveria ser um educador ou uma educadora. O evangelizador deveria ser também um educador ou uma educadora, porque educar
é muito mais do que ensinar. O educar requer se interessar, sim, pelo aluno, pelo educando. E isso me remete a uma outra história, que eu não sei se eu já contei aqui no programa, mas, de qualquer maneira, vale a pena contar, que é a história do professor Léo Buscaglia, norte-americano de origem italiana, de famílias de imigrantes italianos. O Léo Buscaglia, ele trabalhava como professor universitário na Universidade do Sul da Califórnia. Ele era muito bem visto como professor, ele trabalhava no curso de pedagogia e no curso de psicologia, por causa da formação dele. E chegou uma hora que ele também começou a se considerar um bom professor, já que ele recebia tanto elogio, né, que ele começou a se achar. E ele tinha, num determinado ano, uma aluna que era muito participativa, era inteligente, ele gostava muito dessa aluna. Mas essa aluna começou a faltar e desapareceu. E ele foi procurar notícias sobre ela para saber o que tinha acontecido. E levou um choque, porque descobriu que essa aluna tinha cometido suicídio. E ele começou, mas como pode? Era uma aluna tão extraordinária, tão participativa, interativa, nunca mostrou problema nenhum, cometeu suicídio. E aí ele vai descobrir que ela estava cheia de problemas pessoais e familiares, e ela sucumbiu ao peso desses problemas. Bom, como se diz popularmente, o Léo Buscaglia entrou em parafuso, porque ele começou a se questionar como que eu não percebi nada, como que eu não senti nada, não é possível. Aí ele pediu licença e ficou 2 anos sem lecionar. Viajou pelo mundo, e aí ele teve um contato com o budismo. O budismo fez ele entrar para o autoconhecimento. Então, depois de 2 anos, ele retornou à universidade para novamente pegar a cátedra como professor, só que ele disse que ele não queria mais dar aquelas aulas que ele dava anteriormente no curso de pedagogia e no curso de psicologia, que ele queria ser um professor para dar aulas extracurriculares, né? Para entrar nesse campo dos cursos outros de formação. E ele propôs fazer um curso sobre o amor. É isso mesmo. E ele conseguiu. E esse curso acabou indo para a TV. Ele foi entrevistado e todo mundo começou a se interessar. E o Léo Buscaglia virou palestrante sobre o amor. Esse que é o maior dos sentimentos, como os espíritos benfeitores nos falam. E disso ele começou a escrever também. E lançou vários livros. Léo Buscaglia já desencarnou, está de retorno à pátria espiritual, mas antes de desencarnar, ele criou uma fundação que atualmente leva o nome dele, e essa fundação atua não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo, para amparar crianças pobres, para que elas possam adentrar ao universo da educação escolarizada. Léo Buscaglia é um grande exemplo do que é ser professor e do que é ser educador, porque até o suicídio da sua aluna lá na universidade, ele era um professor, muito bem considerado, mas ele era um instrutor, ele dava aula. Depois ele passou a ser um educador, preocupado com o desenvolvimento dos seus alunos, não apenas intelectual, não apenas na área do conhecimento, mas o desenvolvimento moral, o desenvolvimento dos sentimentos. Ele passou a trabalhar a questão do amor, da ética e uma série de outros temas que o Espiritismo resgata. E na evangelização nós precisamos também trabalhar. Para não acontecer aquela cena que um dirigente de um centro espírita me contou. Ele era presidente do centro espírita. E era sábado pela manhã e ele foi acompanhar a evangelização infanto-juvenil. Para acompanhar. E quando ele chegou, e olharam para ele, falaram, graças a Deus que você chegou. Falei, já sei, né? Está tendo algum problema? Eu sou o presidente da casa, né? Tá, qual é o problema? Não, o problema é que as 2 evangelizadoras da turminha do jardim faltaram. Falei, tudo bem, desloca evangelizador de outra turma. Desculpa. Mas não tem como fazer isso. Está contadinho, não tem reserva.
Você não quer, então, pegar a turminha do jardim, já que você está aqui, e falar, mas eu sou o presidente do Centro Espírita, mas eu não sou evangelizador. Não, mas você trabalha lá com a criançada, brinca com elas e tal, não sei o quê, dá seu jeito. E ele foi, né? E ele conta que se apresentou lá para as crianças e perguntou para elas, o que vocês estão estudando com a tia, né? E a criança falou, nós estamos estudando sobre Deus. Pô, ok, falar sobre Deus, conversar sobre Deus, tá bom, né? O que vocês sabem sobre Deus? Ah, nós sabemos que Deus é a inteligência, é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Aí ele ficou entusiasmado. Opa, criançada afiada! Essa evangelização é nota 10, caramba, quer dizer que vocês sabem isso, é? Já aprenderam isso? Já. Tá bom, criançada, então vamos lá. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui com o tio, então. E vocês falaram, então, que Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Então, vamos trabalhar primeiro o causa primária, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. Falando aqui para o tio, como é que vocês entendem isso? Aí deu um silêncio. Criançada olhando para ele olhando para a criançada e ninguém falava nada. Falei, como é que é, crianças? Vamos lá. Fala aqui para o tio. O que é causa primária? Até que uma criança pegou a palavra e disse assim, isso a tia ainda não ensinou. Ah, tá. Então, vamos para o outro, né? A outra definição. Deus é a inteligência suprema do universo. Tá? O que vocês sabem sobre isso? Aí deu aquele silêncio de novo. E a mesma criança pegou a palavra e disse, isso a tia não ensinou para a gente, não. Aí ele pegou e disse, gente, quer dizer que elas decoraram a definição. Aliás, para quem está nos acompanhando e não sabe, essa definição é a resposta da questão número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. A evangelizadora tinha feito as crianças decorarem a resposta dos Espíritos, mas elas não sabiam absolutamente o que essa resposta significava. Então ele contou assim, Marcos, depois que terminou tudo, chamei todos os evangelizadores, a coordenadora, vamos conversar, vamos sentar aqui. Olha, aconteceu isso. Nós precisamos rever o processo de evangelização que estamos fazendo aqui. Que adianta as crianças saberem de cor e salteado uma definição se elas não sabem o significado da definição? Ou seja, o que os evangelizadores estavam fazendo ali no Centro Espírita era a mesma coisa que o professor, a professora faziam lá na escola. Ensinavam. Mas você ensinar sem que o aluno saiba os porquês, sem que o aluno saiba colocar em prática, não adianta nada. Então, nem todo professor, nem toda professora é apto para ser evangelizador ou evangelizadora. E o evangelizador não pode ser simplesmente um professor ou uma professora. Porque no ato de educar, nós precisamos acabar com essa onda de ensinar, de instruir. Nós já trabalhamos aqui no programa que todos temos o potencial divino e que estamos desenvolvendo através das encarnações. Então, esse potencial divino tem que ser trabalhado. Vamos pegar esse tema Deus. Deus é o princípio de tudo, portanto, é a causa primária, ou seja, a causa primeira de todas as coisas. Tudo surge com Deus, pela vontade de Deus. Tudo se desenvolve através dessa vontade superior. Deus, criador de tudo que existe no universo, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Isso é Deus. Tá? Muito bem. Mas como surgiu Deus? Não, Deus não surgiu, ele é incriado. É o princípio de tudo. Mas isso é difícil de entender? Bom, então vamos conversar. Como é que você entende, então? Quando eu falo para você que Deus é o princípio de tudo e que tudo começou com ele, vem cá, fala para mim aí como é que você consegue entender isso. Vamos lá. É assim que se trabalha o educar. Porque você põe a criançada, põe os jovens numa roda de conversa e começa. E vai explorar o tema até ele se esgotar. Ou seja, até compreenderem.
A mesma coisa com a inteligência suprema do universo. O que significa isso? Como se aplica isso? E é claro que isso vai puxar os chamados atributos de Deus, que estão lá no Livro dos Espíritos. Deus tem que ser soberanamente perfeito. Que se ele não for perfeito, então alguém é mais perfeito do que ele. Então esse que é mais perfeito do que ele, que é Deus. Mas esse aí também tem que ter a perfeição absoluta, porque se ele tiver alguma imperfeição, então tem que ter alguém mais perfeito do que ele. Aí, se nós partirmos por aí, não vamos parar nunca, né? Então, qual é a consideração do Espiritismo? Que Deus é o ser perfeito. No grau mais absoluto que nós, seres humanos, possamos imaginar. E aí nós vamos começar a debater isso. O que é ser, então, perfeito, justo, bom, misericordioso, imutável, imaterial? Os atributos listados e discutidos em O Livro dos Espíritos. Isso é muito rico. Então, você não vai simplesmente ensinar, mas vai fazer pensar. Vai puxar o potencial desse espírito. E aí você vai trabalhar também o bem e o mal, vai trabalhar o amor ao próximo, a caridade, a nossa realidade como espíritos imortais que somos, o que é o mundo espiritual, enfim, né? Reencarnação, tem tanto tema para ser trabalhado, mas sem a postura daquele professor, lá no início do nosso programa, que está, eu ensinei. Agora, se ele está fazendo bem ou mal para os outros, com o que eu ensinei, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Sua responsabilidade como educador. Então, essa é a responsabilidade do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, do professor, da professora, do evangelizador e da evangelizadora. Então, com tudo isso, nós podemos perceber que nem toda professora, nem todo professor está apto para ser evangelizador ou evangelizadora. E que isso requer esse mais, né? Que é o saber trabalhar o espírito, é saber trabalhar ao mesmo tempo o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento do sentimento. Que, obviamente, todos nós precisamos ter, independente de sermos pais, professores ou evangelizadores. Mas o tema é profundo. Então, requer um novo olhar sobre a educação e o papel do educador, e um novo olhar sobre a dinâmica, tanto da evangelização espírita, quanto, claro, da educação que se promove lá na escola. Mas, Dircineia, tem muita coisa para conversar, e eu acho que por hoje, né, já está de bom tamanho para as nossas reflexões. Coisa vai puxando outra, né? Mas para a gente entendendo, começando a entender, a gente vai devagarzinho, né? E é esse olhar, né? Tanto o professor quanto o evangelizador, eles são responsáveis pela educação, né, daquele ser. A gente não pode só jogar aí as informações, como você fala, só instruir, né? O que ele vai fazer é problema dele. Nós estamos todos juntos para que a gente possa, né, colaborar no desenvolvimento do outro. Então, é necessário que a gente participe dessa educação, e você lembrou muito bem, né, do nosso programa anterior, em que a gente fala do educar e evangelizar, né? E para a gente ver a importância que tem isso, que nós estamos inseridos nesse contexto, não é à toa. E que nem todo mundo que sabe passar um conteúdo, né, sabe educar. Então, a gente tem que ter esse olhar também carinhoso, não é desmerecendo ninguém, né? Cada um tem o seu talento, como a gente costuma dizer, né? Para passar a educação, os ensinamentos de Jesus, levar essa evangelização a esses corações. A gente tem que ter esse discernimento, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente sabe o quanto que é importante, né? Quando aquelas crianças estão lá na nossa evangelização, né? Na nossa casa, o quanto é importante nós apresentarmos Jesus,
Não o bonequinho, né? Que eles adoram, os pequenininhos adoram abraçar o bonequinho, mas o verdadeiro conteúdo, a verdadeira educação. Muito bom, Marcos. Como você diz, né? Tem muito assunto. A gente vai ficar aqui, né? E a gente traz aí, meus amigos, no nosso próximo programa, né? Mais assuntos aí tão importantes quanto esses, iguais os anteriores, tá bom? Muito obrigada, Marcos. Receba o nosso abraço carinhoso, tá? Todos vocês que estão conosco também, receba aí o nosso muito obrigado por partilharem conosco esse momento. E vocês que vão ver depois também. Então, vocês compartilhem, vocês divulguem, porque é importante que essa informação, essa reflexão chegue a mais pessoas, para a gente ir construindo, modificando o nosso olhar. Não é verdade? Então vamos, Marcos, fazer a nossa prece final, né? Vamos aí todos nos colocarmos numa posição confortável para que a gente possa agradecer mais uma vez pela oportunidade que temos, para que possamos receber dos benfeitores, as benesses que nos são enviadas, rogando mais alto, que sejamos sempre inspirados, instruídos, intuídos, para levarmos, compartilharmos todo o bem que recebemos com os nossos irmãos, para compartilharmos as reflexões, para compartilharmos as vivências, os exemplos com os nossos irmãos na caminhada. Mas, graças pela oportunidade que sempre temos, encerrando o nosso programa de hoje. Que assim seja. Então, Marcos, receba o nosso abraço carinhoso. Muito obrigada. Até o nosso próximo programa. E todos vocês também aguardamos até o nosso próximo programa. Tchau, tchau para vocês, gente. Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.